Então, a gente pode dar início à reunião desta noite. Desculpem o atraso, mas são probleminhas técnicos que acontecem até na Globo, né? Então, acontece aqui também com a gente. Isso. Aconteceu até no Rock in Rio. Então, vamos lá. Então, por favor, pode começar com a ambientação, querido. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, né? A mensagem do livrinho da irmã Sheila, Novas Mensagens, pelo espírito de Cleiton Levi. E a mensagem do dia de hoje, dia 12, em ação. Aprendamos a traduzir caridade em atos, a fim de colaborarmos na edificação de um mundo melhor. O estudo ilumina, a fé fortalece, mas só a ação é capaz de construir. Recolhamos as lições do Evangelho e nos coloquemos sob a inspiração do mais alto, mas não nos esqueçamos de estender as mãos para o trabalho no bem. Todos reunimos potencialidades superiores à espera de que nossa vontade as coloque em movimento. Iniciemos hoje a edificação do bem, de forma definitiva, nos domínios de nossa consciência e no santuário de nossos corações. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Obrigado, irmão, por ter escolhido essa mensagem, que é tão bonita, sempre tão profunda, não é? Nós temos muito a aprender, muita transformação a fazer, né, para termos essa compreensão toda. Então, nós vamos dar início à nossa reunião desta noite, com a nossa oração inicial, para a qual eu peço que fechemos os nossos olhos, respiremos profundamente, elevando os nossos pensamentos e agradecendo a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, e com a gratidão ao nosso Pai Jacó. Pai amado, de infinito amor, bondade e misericórdia, amado Mestre Jesus, guia das nossas vidas, aqui estamos agradecendo sempre a oportunidade de estarmos reunidas em nome de Jesus para esta sessão de estudo, de aprendizado, de confraternização, que estejamos inteiramente aqui, de corpo e alma presentes, concentrados, conectados, sempre vibrando na mesma onda de amor, de paz, de fraternidade, de confraternização. Que esses bondosos amigos espirituais da nossa casa, da Falange de Francisco, do Pai Jacó, possam abençoar, nos orientar, nos guiar, em especial a nossa irmã que vai apresentar o estudo desta noite. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Por favor, Regina. Graças a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados. Um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesses penetrar nela. Eis-vos no momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que vos resta, e não os esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugidio na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade.
Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Muito obrigada, Graças a querida. Deus. Graças a Deus. Mário, eu vou passar para você, então, a partir tá? Depois que a Luzia terminar o estudo, eu passo para você, tá bom? Então, Luzia, por favor, Deus a acompanhe. Obrigada, Márcia. Obrigada a todos pela oportunidade. Eu vou só compartilhar a tela com vocês, só um minutinho, tá? Tá dando para ver, tá, né? Tá, perfeito. Então, vamos lá. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, né? A introdução, os itens 1 a 3. E o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro, né, escrito por Kardec sobre a doutrina espírita. E todos os outros livros do Pentateuco, os outros 4, saíram desse livro, né? Que é o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese. E, por isso, ele é muito importante para que nós possamos compreender a doutrina espírita, compreender o Livro dos Espíritos e estudar o Livro dos Espíritos. E ele é um livro muito dinâmico, né? É um livro de perguntas e respostas, então é fácil de acompanhar. E eu até costumo dizer que não é um livro de 1019 perguntas, e sim de 1019 respostas que os espíritos nos trouxeram para que nós pudéssemos compreender melhor as leis do Pai e a vida após a desencarnação. E Bezerra de Menezes diz que o Livro dos Espíritos é a palavra de Jesus Cristo vinculada às suas elucidações, trazendo luz para os nossos corações que pulsam no planeta em processo de regeneração espiritual. Esse livro, ele nos explica a continuidade da vida após a desencarnação, a comunicação dos espíritos, né? A comunicação entre o mundo material e o mundo imaterial. Ele nos revela os nossos deveres perante as leis do Pai e nos explica também as leis do Pai. As leis do Pai. Então, é muito importante, por isso, não só ler, mas estudar esse livro. Mas a gente tem por hábito pular a introdução dos livros, né? A gente vai logo para o primeiro capítulo, já querendo chegar no último. Mas isso é um erro que a gente comete pela nossa ansiedade, porque na introdução tem muita informação que vai nos elucidar por todo o percurso do livro. E o Livro dos Espíritos não é diferente. Ele também traz muita informação sobre o que aconteceu, sobre o próprio Kardec, as dificuldades que ele teve que enfrentar, né, nesse pontapé inicial da doutrina espírita, ao codificar a doutrina espírita. Então, por isso nós vamos assim estudar tranquilamente o que essa introdução nos traz, porque ela nos explica principalmente as leis do Pai. Traduzindo, é isso. E Gamaliel, que foi mestre de Paulo, né, Paulo de Tarso, ele defendeu os apóstolos, alertando aos sacerdotes, né, do Sinédrio, que se aquela obra, ou seja, a obra vinda do Cristo, fosse obra dos homens, ela cairia por si mesma, mas se viesse de Deus, ela seria indestrutível, se fazendo necessário tomar as devidas cautelas para não se achar combatendo a Deus. Ou seja, a lei de Deus, ela é imutável. Por isso que até hoje os ensinamentos, eles perduram por séculos, séculos e séculos e milênios. E Kardec, como ele era um didata, ele viu que ele estava lidando com algo novo, então ele estava trazendo novos conceitos, ele não podia simplesmente pegar as palavras que já existiam
e tentar encaixar esses novos conceitos nas palavras, porque ele dizia que para as coisas novas precisamos de palavras novas, assim exige a clareza da linguagem para evitarmos confusão inerente ao sentido múltiplo dos termos, que é o texto, né, no livro diz que é anfiologia, anfibologia, né, que é a ambiguidade do sentido das palavras ou das frases. Então, como isso já vinha acontecendo já pelos séculos, algumas palavras, né, eram usadas com vários sentidos e isso causava algum transtorno e alguma forma de elucidação, de falta de elucidação de conceitos errados, então ele resolveu lançar mão de neologismo e criar novas palavras para trazer uma compreensão a esses conceitos novos que ele trazia. Então, ele nos disse que espiritismo, ele criou a palavra espiritismo, que é a doutrina dos espíritos, para determinar, significar a doutrina dos espíritos. Espírita é quem segue a doutrina dos espíritos. Espiritual é a natureza dos espíritos. Ele separou, né? Espiritual é a palavra que já existia, mas ele separou o espiritismo do espiritual. Reencarnação, para explicar as vidas sucessivas. Perispírito, que é o invólucro do espírito. Alma é o espírito encarnado. Então, ele colocou essa nomenclatura também, deixou claro essa parte, que seria o mesmo espírito sendo que encarnada. Espiritualismo, que é o oposto do materialismo. Espiritualista é todo aquele que acredita existir um espírito e que as comunicações elas podem ser ocultas ou ostensivas, ou seja, ele criou novos termos e deu significado, ou seja, explicou termos que já existiam, para que se tornasse a compreensão melhor desse algo novo que ele estava trazendo para todos. A doutrina espírita, ela tem por princípio essa relação entre o mundo dos espíritos e o mundo material. E o livro dos espíritos, ele tem como especialidade, ele contém a doutrina espírita e como generalidade, a filosofia espiritualista. E existia ainda, dentre essas palavras que ele trouxe a explicação e outras que ele criou, ainda tinha uma que ainda causava muita confusão, porque cada doutrina, cada segmento dava um significado, né, para aquela palavra, que era a palavra alma. Então, ele também se deteve em explicando o que significa alma, tentando traduzir das mais variadas formas existentes de compreensão e depois fazendo essas comparações e trazendo para a luz da doutrina espírita. Então, a alma, ela é uma das pedras angulares da doutrina espírita e havia muita divergência sobre a natureza dessa palavra. E ele, como um grande explicador, né, como um grande doutrinador, como um grande didata que ele era, ele trouxe três aplicações para a palavra alma. O princípio materialista. A alma é o princípio da vida material orgânica, não tem existência própria, morre junto com o corpo. Nesse princípio que existia na época, e existe ainda hoje para muitas pessoas, a alma seria um efeito e não uma causa. E isso, nesse princípio, segundo essa ideia, ao desencarnarmos, nós perderíamos todas as nossas conquistas, ou seja, toda aquela lapidação que nós passamos, a encarnação inteira fazendo, iria se perder, porque terminou a encarnação, terminaria também o corpo e a alma. E a crença, né, nesse princípio, né, desse princípio materialista, ela torna o homem muito egoísta, né, e
Ou seja, não tem a razão por que se lapidar, não tem a razão por que olhar para dentro, passar por cima das suas mazelas interiores e começar a melhorar, para buscar algo melhor. Ou seja, não tem aquela visão de futuro, não tem a esperança no futuro. E Kardec, ele diz que esse princípio, né, do nada, né, que é o niilismo, simplesmente, além de tornar as pessoas egoístas, torna as pessoas antissociais. É isso que ele diz no livro Céu e Inferno, que além de ser insensata, deixa as pessoas antissociais, porque rompe esse laço de solidariedade que nós temos, de fraternidade, porque isso também é evolução. Quando nós nos lapidamos, nos ficamos menos egoístas, e aí nós começamos a olhar para o outro como próximo, assim como Jesus nos ensinou, olhar o outro como a nós mesmos. E aí, nessa doutrina, ela fica perdida. Ai, peraí, que não está indo. Foi. Princípio da inteligência, que seria um segundo princípio. Nesse princípio, admite um princípio inteligente, né, fora da matéria, ou seja, está considerando algo diferente. Cada indivíduo, ao nascer, recebe uma parte desse princípio que irá gerar a sua alma, a sua inteligência e o seu sentimento. E Deus seria a alma universal. Ou seja, aqui a gente percebe um pouco do princípio do fluido cósmico universal, deturpado, mas é alguma coisa que ouviu dizer que, mas não sabia exatamente como. E nessa doutrina, ela também não leva em consideração, esse princípio da inteligência, não leva em consideração a lei do progresso, e nem também a individualidade do ser. Então, visto que essa, né, segundo a morte, segundo esse princípio, quando morre o corpo, morre também a alma, ou seja, ambos morrem e voltam para o mesmo ponto, né, nesse Deus que é a alma. Ou seja, quando encarna, vai lá, pega um pouquinho dessa porção, cria-se o corpo, a alma, a inteligência, o sentimento, ou seja, o ser humano é criado dessa porção. E quando morre o corpo, morre tudo e volta para essa mesma porção. Só que nessa doutrina, nesse princípio aí, eles só não conseguem explicar que se é um todo só, e aí vai lá, pega um pedaço, uma porção daquele todo para criar um ser humano. Então, desse é um todo só, como é que nascem dali pessoas com qualidades morais, pessoas amorais, pessoas com deficiência física ou mental e pessoas, né, sem a deficiência física ou mental, ou seja, uns com defeitos congênitos, outros sem os defeitos congênitos. Então, como é que esse todo poderia criar coisas tão diferentes assim, se era um todo só? Quando você pega assim, como é que se diz? Um creme que está ali, você pega, independente da quantidade que você pega, é a mesma coisa, a mesma substância que é feita. Então, isso não explica muito. Então, não podemos esquecer também que esses princípios todos se tornaram fortes, porque na época do Kardec, foi uma época pós-Revolução Francesa, né, que aconteceu no século XVIII. Kardec vem no século XIX. Então, as pessoas estavam cansadas já daquela história da igreja, que vinha com muitas historinhas, né, com muitas explicações, mas sem fundamento. Então, começou um movimento positivista, que era aquele fundamento, aquele segmento que defendia que todo conhecimento tinha que ser científico, ou seja, eles começaram aquele do ver para crer. Tinha que ser científico. Se não fosse científico, não servia. Então, o materialismo era muito forte nessa época. E Kardec, imagina o trabalho do Kardec, como foi Hercúleo, num período tão materialista, tão assim, tão ciência, né? E a alma e a parte espiritual sendo deixada a segundo plano, ele teve que realmente quebrar muitas barreiras e, inclusive, enfrentar de uma forma inteligente e didática essas pessoas, para que ele conseguisse esclarecer, não impor, mas esclarecer a doutrina que ele estava codificando.
E tem o terceiro princípio, que é o princípio espiritualista, que a alma é um ser moral, imortal, independente da matéria, conserva sua individualidade após a morte do corpo físico. E nesse princípio, a alma, ela é causa e não efeito, que é o inverso do princípio materialista. E lá no fundo, se a gente parar, deixar o orgulho de lado, a gente percebe, independente de ser espírito ou não, que isso tem todo sentido, porque isso está dentro da gente. Nós somos espíritos imortais, já encarnamos milhares e milhares de vezes. Então, algo dentro de nós diz que realmente a alma é imortal. Agora, o orgulho, a vaidade, até a própria revolta mesmo com a igreja, é que trazia tantos combates, né? Aquele orgulho e ter que enfrentar e não ter que admitir algo superior, algo que a gente não consegue compreender, porque a nossa compreensão ainda é muito limitada para entender o que é Deus e toda a sua abrangência. Nós conhecemos, assim, o mínimo possível. O que a gente tem que entender é que Deus nos ama incondicionalmente, um amor enorme, e desse amor, com esse amor, com essa bondade, com essa justiça dentro dele, nós estamos amparados. Então, é isso que a gente tem que compreender. A gente não consegue entender o que ele é, mas a gente consegue sentir o seu amor. E é isso que é importante, e é isso que nos leva a acreditar no futuro, a acreditar numa vida maior, a acreditar que, olhando para dentro, passando por cima do nosso orgulho, lapidando o nosso interior, nos tornando pessoas melhores, seres melhores, espíritos melhores, evoluindo, estamos chegando cada vez mais perto de um Pai, que é amoroso, bom, justo, mas principalmente misericordioso. Essa misericórdia do Pai, ela sempre nos atinge, sempre chega até nós, nós estamos sempre acobertados por essa misericórdia. E aí, Kardec, ele diz que, dessa forma, nós teríamos a alma vital, indicando o princípio da vida material, que seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e seres humanos. A alma intelectual, que seria o princípio da inteligência, né, indicando comum aos animais e aos seres humanos. E a alma espírita, indicando a nossa individualidade, que é o que a doutrina espírita nos explica, né? Que quando nos tornamos seres individuais, né, passa a ser espírito e ganhamos a nossa individualidade. Então, mas isso seria apenas para os seres humanos, né? Na concepção dessa alma espírita de Kardec. E aí, vale lembrar, trazer um pouco do conceito de fluido cósmico universal e princípio vital, né? Partindo desse princípio, desses três conceitos. Existe uma trindade universal, que é Deus, né? Acima de tudo. O espírito, que é o princípio inteligente, e a matéria, que é o princípio material. E banhado nisso tudo está o fluido cósmico universal. A matéria é um pedacinho desse fluido cósmico universal que vem e forma a matéria. André Luiz diz que nós somos como peixes no oceano, como se a água do oceano fosse o fluido cósmico universal e nós os peixes. Ou seja, tudo que existe, tudo que há de matéria está ali, dentro, envolto, mergulhado nesse fluido cósmico universal. E Paulo diz que em Deus nos movemos e existimos, que também não deixa de ser esse conceito de fluido cósmico universal, ou seja, tudo que há em volta de nós, seja visível ou invisível, está mergulhado nesse fluido cósmico universal. Mas, como toda novidade traz seus adeptos, né, e seus contraditores, com a doutrina espírita não foi diferente, com Kardec não foi diferente. Então, realmente houve
muitos contraditores, né? E muitos adeptos. E esses contraditores, infelizmente, até hoje existe, quando se há algo novo, o novo, ele assusta. Então, as pessoas, ao invés de tentarem entender o novo, compreender, estudar, perguntar, saber o que é, se armam, e aí começa a atacar, né? Então, em vez de compreender, preferiram comi-lhe palavra, né? Preferiram atacar, comeu. Achavam que se levassem o espiritismo a descrédito, ele deixaria de existir. Ou seja, atacaram o espiritismo para ver se ele desaparecia. Só que a lei do Pai não desaparece simplesmente, né? Ela é baseada na lei do Pai, é eterna, é imutável. Então não tinha como. É como Gamaliel, mostrei o quadro lá atrás, falou: se vier de Deus, é imutável. Então, não tem como, ela não vai acabar, é imutável e perene. Ela não acaba, simplesmente não acaba. Não adianta ir contra, porque indo contra, está indo contra o próprio Deus. E Kardec, quando ele veio, né, argumentando sabiamente, didaticamente com esses contraditores, ele não estava querendo convencer ninguém, nem converter ninguém ao espiritismo. Ele simplesmente estava tentando esclarecer, levar conhecimento àquelas pessoas, para que abrissem as suas mentes e conseguissem entender o que estava sendo ali proposto naquele momento. E não podemos confundir opinião com conhecimento, que uma coisa é nós darmos a nossa opinião, e outra coisa é nós conhecermos. E nós, como somos ainda seres muito imperfeitos e palpiteiros, nós gostamos muito de dar opinião, às vezes, de coisas que a gente não conhece, que a gente desconhece. E como ainda somos também muito orgulhosos, nós não conseguimos passar pelo nosso orgulho e perguntar quem sabe, para nos explicar, para que nós possamos sair da opinião sem fundamento para realmente ter um parecer sobre algo através de um conhecimento. E aí entra também a parte dos céticos, né? O ceticismo que também estava ali em cima de Kardec. O que ele estava trazendo? Lembrando de novo que ele estava num mundo muito materialista, né? Saindo da Revolução Francesa, entrando no positivismo, onde as pessoas estavam já cansadas, né, da igreja, daquelas explicações sem fundamento, queriam realmente algo que fosse factível, coisa que não agredisse a inteligência e o bom senso das pessoas, né? O mundo já tinha evoluído, as pessoas já tinham evoluído a nível de não simplesmente acreditar por acreditar, eles queriam entender o que estavam acreditando. Então, existem dois tipos de cético. O cético sistemático, né? Que é aquele radical total que duvida de tudo, que Kardec teve que enfrentar isso, esse cético simplesmente não entendo, então eu sou contra. Totalmente, não quero nem entender, e acabou a história e vida que segue. Ou o cético moderado, que é aquele que utiliza a dúvida como modo de propor novas ideias, que são os livres pensadores. O próprio Kardec, ele era um cético moderado, porque ele, quando os espíritos vieram, quando veio a história das mesas girantes, né, de todos aqueles fenômenos que ninguém sabia dizer o que era e de onde vinha, ele não simplesmente acreditou. Ele fez os seus testes, né? Ele averiguou, estudou, pesquisou, para depois aceitar como verdade aquilo. E ele mesmo dizia que era preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma com erro. E ele ia pesquisando, e simplesmente, e foi assim que ele usou o método científico, por isso que a doutrina espírita é considerada ciência, porque ele usou um método muito científico, muito utilizado na época, que era de análise, né, e testes. Ele ia fazendo os testes, verificando, pegando as análises, pegando as amostras e análises, né? Então, por isso, ele chegou à conclusão que era verdadeira, e tanto que a doutrina dos espíritos não veio de um só homem ou de um só espírito,
eram vários pelo mundo, né, que ele vinha catando informações, as informações, comparava, analisava, que esse era o método científico de análise e comparação, para depois chegar à conclusão, ah, não, então isso aqui é verdade, isso aqui é concreto, e assim foi se formando. E o próprio fenômeno, né, das mesas girantes, né, foi a forma ostensiva que os espíritos se utilizaram para chamar a nossa atenção sobre o que eles queriam dizer. Eles tinham que fazer, né, algo assim muito grande para chamar a atenção realmente para o que eles queriam. E o primeiro fenômeno não aconteceu na Europa, e sim nos Estados Unidos com as irmãs Fox. E o fenômeno se diz das mesas girantes, mas, na verdade, não eram só mesas que giravam, né? Eram vários objetos que giravam, não só as mesas, eram pancadas, eram ruídos, e eram objetos também que se movimentavam não só num ritmo, mas arritmados, né? Descoordenados. Aí Kardec pensou, mas isso pode ser a energia das pessoas, lembrando que Kardec já tinha estudado magnetismo, né? Então ele tinha essa noção. Então ele poderia ser a energia das pessoas que estavam movendo aquilo. E poderia também estar submetido a uma das leis da física, inclusive a eletricidade. Espera aí que foi demais. A eletricidade. Mas só que ele também parou e pensou e falou assim, ora, mas as leis da física, quando é lei natural, roda em círculos, né? A Terra, os astros, tudo tem um movimento contínuo ali. E esses objetos, eles não tinham essa mesma característica. Então, ele tinha que buscar a explicação fora daquilo. Algo tinha a mais além daquilo. Foi por isso que ele começou a investigar, a averiguar, ver o que estava acontecendo. E aí ele conclui, né, que para fatos novos pode e deve haver novas leis. E para conhecer as leis é preciso estudar as circunstâncias em que os fatos se produzem, e esse estudo não pode resultar senão de uma observação perseverante, atenta e, por vezes, muito longa. Ou seja, se é fato novo, então a gente não pode simplesmente tentar encaixar, não é aquele brinquedo de criança, que um é quadrado, outro é redondo, e a criança fica tentando encaixar ali, até que a criança tem o discernimento necessário para botar a estrelinha no buraco da estrelinha, quadradinho no lugar do quadradinho. Era isso que ele quis fazer, porque as pessoas estavam, antes, estavam simplesmente tentando encaixar o quadrado no redondo, a estrelinha no quadrado e assim por diante. Ele simplesmente botou ordem nessa bagunça. E aí podem também pensar que seria um ilusionismo também, alguém, né, com essas características, com essas qualidades, fazendo ilusionismo. E aí ele responde que um gracejo prolongado, indefinidamente, seria fastioso para o mistificador e para o mistificado, ou seja, um embuste não iria demorar tanto tempo, iria acabar, né? A graça ia acabar, porque ou a pessoa ia cansar de ver aquilo, ou o outro que estava fazendo ia cansar de fazer aquilo. Então, por isso, ele se baseou nas leis, pesquisou, analisou e viu que era algo definitivo, que era algo que vinha para ficar, não era um modismo, né, como inicialmente se colocou, porque era uma forma de diversão, inicialmente, aquelas mesas girantes, aquelas coisas todas, né, que era uma atração teatral. E se fosse apenas isso, já teria acabado lá no século XIX. Perdurou por séculos, né, e vai perdurar, né, por toda a vida, porque realmente era algo que vinha do Pai, era algo que, e como tudo que vem do Pai, é eterno. E como algo que vem do Pai, não é simplesmente o acaso. Não existe acaso na lei do Pai. O que existe é todo um planejamento que a nossa mente, ainda pequena, não consegue captar. Então, que nós possamos seguir o exemplo de Kardec, que antes de acreditar, de renegar, ou ainda, né, de difamar,
nós procuremos a verdade dos fatos. Que não só a nossa fé ela seja raciocinada, mas que as nossas palavras sejam raciocinadas, que os nossos atos também sejam raciocinados. E eu agradeço a todos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, minha irmã, pelo seu belo estudo, muito esclarecedor. Muito obrigado mesmo. Valeu, Luzia. Meus queridos, agora, depois desse belo estudo, muito aprendizado, vamos agora doar um pouquinho de nós. Vamos fazer a prece de radiação. Vamos fechar nossos olhos, vamos pensar no alto. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. E gratidão ao nosso Pai Jacó. Pai amado, Jesus, nosso mestre maior, Francisco de Paula, patrão de nossa casa, Pai Jacó, mentor de nossa sessão. Estamos aqui mais uma vez, reunidos em seu nome, para pedir por todos os irmãos encarnados. Antes, vamos pedir perdão pelos nossos atos, nossas falhas, nossas fraquezas, e tenhamos também a capacidade de perdoar todos aqueles que, por algum motivo, nos prejudicaram. Queremos agradecer também por tudo que recebemos desse Pai Criador. E agora podemos pedir um pouco. Os pedidos são muitos, mas vamos resumir alguns pedidos. Vamos começar pelo nosso lar. Entrando no nosso lar, encontramos as pessoas que ali nos convivem conosco, nossos entes queridos, nossos parentes, nossos amigos. Depois passamos para na rua, encontramos os moradores de rua, as crianças abandonadas, que todos possam ser protegidos e amparados por essa hospitalidade tão linda e amiga. Passamos agora, em pensamento, para os hospitais, as casas de saúde, onde lá estão irmãos em sofrimento. Que eles possam ser curados, Pai. Orientados pelo Dr. Bezerra de Menezes, os médicos da Terra, para curá-los. Pensando também nesses profissionais da saúde que fazem tudo para a cura desses enfermos. Passamos pelos asilos, pelos orfanatos, onde temos vovozinhos nos asilos, crianças nos orfanatos, abandonados, que possam ser também protegidos e amparados. Pai amado, estamos passando uma fase muito difícil, onde temos um número grande de irmãos desempregados, que eles possam conseguir um emprego para o sustento de suas famílias. Temos alguns irmãos privados da sociedade por estarem presos, que eles também vamos pensar um pouco neles, que eles possam ser protegidos e amparados, que possam ter em mente perdão pelas coisas que fizeram. Pedimos pelo nosso país também tão sofrido por tudo que está acontecendo. Pedimos ao Anjo Ismael que possa interferir os seus governantes, que possam pensar um pouco na nossa população tão sofrida. Como também pedir aos governantes de todo o planeta que pensem também em seus povos, principalmente os governantes de Rússia e Ucrânia, que estão nessa guerra que não acaba nunca. Ela tem que acabar, pois acabando vai melhorar todo o planeta, que está sofrendo consequências dessa guerra. Pai amado, vamos pedir também pela nossa casa querida, a casa de Francisco de Paula, a sua sede na rua Conselheiro Zenha,
no Francisquinho, aí no Riachuelo, e no Lar de Francisco, por todos os seus dirigentes, todos os médios que trabalham, pelos médios que estão afastados, pelos funcionários, pelos voluntários e por todos os que frequentam. Que a paz esteja com todos, Pai. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Quem ficou encarregado de fazer a prece para os desencarnados? Fui eu, Mário. Eu quem? Cristina. Ô, Cristina, tudo bem, querida? Boa noite a todos. Então, vamos fazer a nossa prece para aqueles nossos queridos irmãos que já partiram para a verdadeira vida. Eu peço que todos mentalizem, que todos nos ajudem nessa prece. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Que hoje, Senhor, possamos levar a todos os nossos irmãos que partiram para a pátria espiritual o nosso pensamento de ternura e gratidão, para que saibam que onde estiverem, não estão esquecidos por nós aqui na Terra. Cada um deles está em nossas lembranças, está em nossos corações, com a mesma força, com a mesma sinceridade de sempre. Que todos possam ser iluminados e recebam o nosso carinho e as nossas vibrações de amor, de paz e de harmonia. Envolver a todo o Senhor com o seu manto, hoje e sempre, assim seja. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Muito obrigado, Cristina. E quem vai fazer a prece de agradecimento? Aurora. Aurora, seja bem-vinda, minha irmã. Pode fazer. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão ao nosso querido Pai Jacó. Pai, com os nossos corações repletos de alegria, te damos graças por tudo que recebemos nessa reunião de hoje, por toda a paz, por toda a harmonia que nos preenche a alma. Agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, pelas vidas dos nossos familiares, dos nossos amigos. Agradecemos pela casa de Francisco de Paula. Agradecemos, Senhor, pelo Evangelho que teu Filho Jesus trouxe para nós como um roteiro de vida para que nós pudéssemos encontrar a felicidade desde já aqui no planeta Terra. Gratidão, Pai, por tudo que nós temos recebido e que muitas vezes não fazemos nem por merecer, mas o teu amor é incondicional e é infinito. Obrigada, Pai. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão ao nosso Pai Jacó. Muito obrigado, irmã. Antes de nós encerrarmos o nosso trabalhinho dessa noite, um momentinho de atenção para a leitura do nosso boletim. A congregação precisa de sua ajuda. Estamos enfrentando tempos desafiadores, com muitas famílias em situação financeira difícil. Assim como muitas casas espíritas, a congregação está passando por dificuldades financeiras e precisa de sua ajuda para continuar dando assistência aos vovozinhos do Lar de Francisco e os nossos queridos assistidos. Contribua com qualquer forma, quer seja com alimentos não perecíveis, quer seja com sua doação financeira. 3 sessões públicas retornarão ao formato presencial em outubro. A de terça-feira, 17 horas, retorna no dia 4. A de quarta-feira, às 20 horas, retorna dia 5. E a de sexta-feira, às 20 horas, retorna dia 7. Em havendo voluntário, reuniões serão transmitidas ao vivo pelos canais de YouTube e Facebook da congregação. O grupo de evangelização espírita Eurípides Barçanufo retornou às atividades presenciais. A escolinha funciona no mesmo horário da sessão pública de domingo, de 15h30 às 17 horas, atendendo crianças de entre 4 e 11 anos. A Mocidade Espírita Francisco de Paula
atividades presenciais aos sábados às 17 horas. Onde tem juventude, tem Jesus. O passe infantil irá retornar a partir do dia 18 de setembro, no horário da sessão dominical, 15h30, junto com a evangelização infantil. Nos outros dias, o passe realizado durante as sessões públicas. Biblioteca Livraria reabriu esse mês, em horário restrito por enquanto. Terça-feira, de 8h30 às 20 horas, quarta-feira, de 8 às 10h30, 16 às 20 horas, e quinta-feira, de 14 às 17h30. Precisamos de voluntários para ampliar nosso horário de atendimento. Preces e evidências, a congregação já reiniciou a marcação de preces e evidências. A prioridade será daqueles que haviam marcado preces e evidências em datas a partir de 13 de março de 2020, quando a casa fechou em razão da pandemia. Procure a recepção para remarcar e obter mais informações. Também os médios poderão marcar preces. Dia das Crianças. Iniciamos a campanha para o Dia das Crianças das nossas escolas de evangelização. Precisamos de madrinhas e padrinhos. Por favor, quem puder apadrinhar, entre em contato com o irmão. Pelo WhatsApp 999560700. Ou procure tesouraria em caso de dúvidas. Torne sócio da congregação e contribua qualquer valor para a manutenção de nossas atividades, principalmente o Lar de Francisco, procure a tesouraria. Médios voluntários. Venha fazer parte da equipe de atendimento ao médio enfermo. Os necessitados devem entrar em contato comigo pelo telefone 988-999931. Amanhã vamos retornar às nossas visitas. Gostaria de mais voluntários, tá bom? Muito bem. Então, estou muito feliz por isso, por retornarmos esse trabalho tão bonito. Enxoval de bebê. O cadastramento dos gestantes poderá ser feito todas as terças-feiras, de 14 a 17 horas. Documentos necessários: RG e cartão do SUS. Agradecemos a doação de sabonete infantil, fralda de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido, entregas na congregação. As nossas cestas básicas, para compor nossas cestas básicas entregues mensalmente às nossas crianças e aos nossos assistidos, as doações podem ser feitas de duas maneiras: através de depósito de qualquer valor em um das contas da congregação, enviando comprovante para o WhatsApp 971339513, ou, se preferir, diretamente na congregação. Precisamos de feijão, arroz, café e leite pó. Lar de Francisco, nossos idosos necessitam de terapeuta ocupacional, clínico geral ou geriatra. Agradecemos a doação de gaze, algodão, atadura, pomada de exame, fraldas geriátricas do tamanho G, EG, XG, e de luvas látex, tamanho MG, roupa íntima G, EG, feminina e masculina, esparadrapo micropore, entregue na congregação no lar, Rua Filgueiras Lima, 99, Riachuelo, de 10 às 16 horas. Queridos irmãos e irmãs, estamos encerrando o nosso trabalho. Que Jesus nos acompanhe, nos proteja, e aguardamos vocês na próxima quinta-feira, às 19h30, ou, se preferir, segunda-feira, às 20 horas. Um abraço a todos, fiquem em paz. Tchau.